Oi, tudo bem com vocês? Faz tanto tempo que eu não faço live, né? Resolvi fazer uma hoje. Domingo, dia 9, Mercúrio entrou em retrogradação. Mercúrio fica retrógrado até o dia 29 de novembro. Ele está retrógrado em Escorpião. Depois ele volta para Sagitário. E aí vamos falar um pouco do que é legal e do que não é na retrogradação. É claro que Mercúrio retrógrado, ele causa problemas na comunicação. Isso é básico. Mercúrio rege as comunicações, o transporte, o trânsito, o correio é Mercúrio, Mercado Livre é Mercúrio, Mercúrio rege os contratos, as transações. Mercúrio tem a ver com livros. Isso que eu estou falando aqui tem a ver com Mercúrio e Urano. Mercúrio porque eu estou falando e Urano porque está trazendo a internet. Quando nós temos a retrogradação, a gente precisa ficar atento com o que a gente fala. Se tem duas orelhas e uma boca só. Ouve muito, fala pouco. Porque podemos fazer atos falhos, gafe, ficamos mais desligados e dispersivos. E aí vamos supor que você está ali mandando um orçamento e você acelerado manda num valor muito mais baixo. E aí, de repente, a outra pessoa fala assim, você vai ter que honrar. Ou você faz um Pix altíssimo para, em vez de Marco Abreu, Marco de Souza Abreu. E aí você liga para o cara e você fala, pelo amor de Deus, eu errei. E o cara fala, que se dane. Esses são planetas de Mercúrio retrógrado. Quem são os signos que serão mais impactados? Primeiro, Gêmeos e Virgem. Mas por que, Jaque? Porque primeiro Gêmeos e Virgem, porque são signos regidos por Mercúrio. E aí Mercúrio trava um pouco a vida desses dois. E depois Sagitário e Escorpião, porque são signos que Mercúrio, ele começa a retrogradação em Escorpião, depois ele volta depois ele vai para Sagitário. Então esses quatro signos vão ter que ter mais atenção. Mercúrio retrógrado hoje, domingo, 9, ele está em Sagitário. O que ele pede de atenção estando em Sagitário? Com sincericídio. Sagitário, que é um signo divertido, alegre, extrovertido, bem-humorado, tem um problema sério que não tem filtro nenhum. Metade bicho, metade homem, lembram do simbolismo? Às vezes magoam porque falam coisas que o outro não está preparado, sabe? Muitas vezes você não tem problema nenhum que o outro te dê um coice, mas tem gente que é muito sensível, tem gente que está num momento muito sensível de vida. Então, nós vamos ter que ter mais paciência, não, ter senso de moderação no sincericídio. Esse é o primeiro ponto. Mercúrio retrógrado em Sagitário, ele fala assim, cuidado com supervalorizar tudo, né? O Sagitário enxerga sempre o copo quase sempre cheio. E aí, nessa retrogradação, seja mais realista. Não prometa mais do que você pode. Mercúrio retrógrado em Sagitário é aquela coisa, eu prometo que eu vou visitar a amiga, que nesse mesmo dia eu vou fazer 10 consultas e de noite eu vou jantar com a minha mãe. Gente, você não consegue nem fazer metade. E aí você queima o seu filme. Quando Mercúrio voltar à retrogradação em Escorpião, ele vai falar muito dessa língua afiada que às vezes a gente tem e que machuca o outro, né? Porque o Mercúrio em Escorpião, muitas vezes, Escorpião tem uma capacidade de enxergar o que machuca no outro, né? Então, é aquela coisa assim, eu sei exatamente que se eu falar, sei lá, da pinta que essa pessoa tem aqui, eu desmonto ela. Então, ficar atento com relação a isso. E o Mercúrio retrógrado em Escorpião, ele vai falar também de menos introspecção, conversar mais,
falar mais sobre as suas questões. Escorpião é muito fechado e aí precisa lidar com isso. Então, são as máximas, aplicar os R's, rever, retificar, reanalisar, restaurar, reavaliar. A retrogradação de Mercúrio é sempre muito boa para tirar projetos que estavam na gaveta e repensá-los, porque pode ser que eles dessa vez deem certo. Aquelas reuniões que você está tentando, ou que começaram, mas que não deram certo, reagende que isso pode funcionar, né? Então tem essas questões que são super interessantes. Vamos lembrar que nós estamos numa temporada de Escorpião. Estou tentando abotoar aqui, estou sofrendo conseguir. Vamos lembrar que nós estamos numa temporada de Escorpião até o dia 21. Temos muita água no céu, né? Temos o Sol em Escorpião, temos Mercúrio em Escorpião. E, então isso dá uma sensibilidade muito grande e muito boa para a gente olhar para dentro, para as nossas necessidades. A temporada de Escorpião é para a gente tirar o curativo, tirar o curativo, olhar se aquela ferida é pior ou não é tanto quanto a gente imaginava e curar. Escorpião é Fênix, é o signo que tem mais capacidade de cura, né? Então a gente tem uma fase muito boa para entrar em contato com a nossa espiritualidade, com a nossa religiosidade, seja através de começar um curso nessa área, né, holística, metafísica, ou mística, esotérica, mas também frequentar uma igreja, um centro de umbanda, de candomblé, ou espiritismo. A temporada de Escorpião, ela nos ajuda muito a entender os nossos processos emocionais. Escorpião rege a casa 8. Todos temos todas as casas, todos temos Escorpião. A casa 8 é uma casa escura, de silêncio, de profundidade. Ela fala dos processos de morte e renascimento, ela fala dos tabus, do sexo, ela fala do dinheiro com o nosso companheiro, pode ser o nosso sócio, o nosso pai, ou nosso marido, ou nossa esposa. A casa 8 é uma casa poderosíssima, e quem tem planetas nessa casa, em geral, são bruxos, né? Porque planetas pessoais numa casa 8, que é a casa de Escorpião, ela gera essa sensibilidade. Quando eu dou cursos de oráculos, tarô ou runas, eu sempre faço um mapa de todo mundo e eu observo que aqueles que evoluem muito mais rápido são, em geral, quem tem ali principalmente Sol ou Lua na casa 8, porque vai ter uma afinidade muito grande com as mancias, que são os oráculos. Essa é uma casa que ela entende que a gente precisa passar por algumas cartas do tarô. A sem nome, que é a morte, a torre, que é resignificar deixando, e o próprio pendurado. Então é uma casa muito, muito poderosa. O Sol em Escorpião, ele ativa aquilo que é a cura vem de dentro. Olhar para dentro, olhar as nossas feridas. E Mercúrio, quando está retrógrado, ele fala muito do silêncio externo para ouvir a voz interior. Então eu deixo aí esse convite para vocês. Domingo, dia 9, começou essa retrogradação até dia 29 desse mês. É muito, né? São 3 semanas. Em geral, o que complica fazer com Mercúrio retrógrado? Comprar computador, relógio digital, bicicleta elétrica, carro elétrico, em geral carro de todo tipo, televisão, isso tudo complica. Celular, às vezes você vai depois ter que fazer recall, sabe? Você comprou e não funcionou, não é? Agora, cirurgias reparadoras são muito interessantes. Como a retrogradação é de Escorpião para Sagitário, as cirurgias reparadoras que tem a ver com a parte de Escorpião, que é o aparelho excretor e o aparelho sexual, e com a parte de Sagitário, que é o nosso quadril e o nosso joelho. Mas, em geral, as cirurgias reparadoras, elas são excelentes, porque ela
envolve um dos R's que a gente diz lá, os R's da retrogradação. Nunca sugiro cirurgias que não sejam reparadoras na retrogradação, porque às vezes dá problema, tá? Então vou falar isso aí, o médico lê um laudo e aí lê um laudo errado, fizeram um laudo errado, então a cirurgia que era, sabe, para fazer de um jeito, ela não ficou 100%, aí você ficou frustrado. Aí vamos supor que você comprou agora um carro na retrogradação e não ficou muito claro ali na hora do vendedor alguma cláusula que depois que você assinou já era, você vai ter que cumprir. Ou você vendeu a sua casa e na hora de olhar a documentação do comprador passou batido, porque na retrogradação a gente não observa os detalhes, que aquele comprador tem um processo, que o CNPJ ou CPF daquele comprador tá com problema. E aí você vai descobrir isso tudo depois. Não funciona, né? Porque você não pode desfazer, você pode até desfazer perdendo dinheiro. O sistema bancário entra, às vezes, em processos de cai, né? Vamos supor, o Pix deu problema, os aplicativos começam a ter problema, o WhatsApp trava, né? O Instagram cai. Então, isso tudo, você imagina, você fazer lançamento de um produto, da sua rede social, alguma coisa na retrogradação. Eu já tive uma experiência de um cliente, isso é real, em case real, que lançou uma marca que infelizmente não existe mais, de moda, lindíssima, não posso falar o nome, e na época eu falei, espera a retrogradação, não, já que tem que ser, porque, né? E aí quando fizeram um convite lindo, e que checaram 1000 vezes, estava tudo ok, estava errado o dia. Então vou supor que se era 7 de novembro, às 17, colocaram 8 de novembro às 17. Aí essa pessoa teve que ligar para todos os convidados dizendo, gente, o dia foi impresso errado, porque não quis fazer convite de novo, não dava tempo, era muito caro. Então, gente, vamos combinar que é para ter atenção. A retrogradação é ruim? Não, ela só pede atenção. Tem coisas que são ótimas para fazer. Tudo que você vai ter que retificar, rever, tirar da gaveta, se reorganizar, isso tudo é muito bom. A questão é ter atenção. Se você é Gêmeos, Virgem, Sagitário, Escorpião, você é um dos que precisa ter mais atenção, tanto de Sol quanto de Lua, tá? Tudo de bom para vocês, um ótimo domingo, tchau, beijo.